Austrália e China são grandes parceiros comerciais, sendo a China o destino de 1/3 das exportações australianas. Porém, a relação entre Austrália e China vem tomando um rumo diferente nos últimos anos e diversos fatores têm contribuído para que a diplomacia entre os dois países viesse a se deteriorar e chegar a um ponto extremamente crítico. Sanções comerciais, acusações, intimidação e um conjunto de estratégias geopolíticas vêm aumentando ainda mais as tensões entre os dois países. Mas o que de fato vem causando esta crise diplomática entre Austrália e China? E o que está em jogo neste duelo? Isto é o que veremos neste vídeo. Embora sejam grandes parceiros comerciais, há alguns anos Austrália e China estão protagonizando uma guerra comercial e diplomática. Esta quebra de braço começou em 2017, quando os australianos acusaram o governo chinês de espionagem e interferência política na Austrália. A seguir, o governo australiano baniu a gigante chinesa Huawei de participar do processo de implantação da rede 5G no país. Porém, o ponto mais crítico na diplomacia entre os dois países aconteceu em 2020, quando o então primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, sugeriu que autoridades internacionais investigassem a origem do vírus que se espalhou e levou o caos pelo mundo naquele ano. Isso irritou os chineses, que responderam duramente e impôs sanções comerciais e tarifas a diversos produtos australianos, como cevada, carne bovina, carvão mineral, vinho e outros produtos. Embora a Austrália seja um país rico, sua economia é extremamente dependente das exportações para a China, que atualmente é o seu principal comprador e destino de mais de 1/3 de suas exportações. Com toda essa dependência econômica, o governo chinês pretendia fazer o que os australianos chamaram de coerção econômica e levar a Austrália a um certo nível de submissão aos interesses chineses. Em outras palavras, era uma forma de Xi Jinping mostrar para os australianos de que a China manda e a Austrália obedece. Mas as coisas não vêm saindo exatamente como os chineses planejavam. A Austrália é uma sólida democracia do Oriente e também um dos maiores opositores da truculenta ditadura chinesa, e não os poupa de críticas quanto ao cerceamento dos direitos humanos em Hong Kong, ao povo uigur, e com autoridades do governo australiano insinuando a possibilidade de confronto diante das intenções do governo chinês em retomar Taiwan. O governo da China, por sua vez, não gosta da postura de confronto australiana, e atacar a economia foi uma forma que o governo chinês encontrou de punir a Austrália e forçá-la a se submeter às diretrizes da China. Embora essas sanções tiveram efeito devastador para alguns produtores australianos, como os de vinho e lagosta, elas não foram tão eficazes para chegar ao ponto de destruir a economia da Austrália, pois a China também é extremamente dependente de alguns produtos da Austrália, como minério de ferro e gás natural liquefeito. Esses produtos não sofreram sanções, pois eles são indispensáveis para a economia da China e atualmente não existe um fornecedor substituto para atender a demanda chinesa. Como vemos, a Austrália é o maior produtor de minério de ferro do mundo, com uma produção de 900 milhões de toneladas por ano, e cerca de 80% desta produção vai para a China. Além disto, para a frustração chinesa, alguns produtos australianos sancionados foram vendidos para outros países, como carvão, que foi direcionado para a Coreia do Sul, e a cevada, que foi enviada para a Arábia Saudita. Isso reforça ainda mais a percepção de que a estratégia da China em punir os australianos economicamente tem sido um fracasso e que a China não vai alcançar os seus objetivos por meio de intimidação ou coerção econômica à Austrália. Contudo, para a Austrália também é importante encontrar um equilíbrio entre defender os seus princípios democráticos, mas também proteger os seus produtores que dependem da China. Porém, mesmo que com algum tom de ponderação, a Austrália não está muito disposta em ceder muito espaço para questões que são dos seus interesses, os quais considera serem inegociáveis. Pois se por um lado a China é um gigante com muitos interesses na região do Indo-Pacífico, a Austrália também tem os seus. Mas o seu vínculo cultural e militar com os Estados Unidos é um fator extremamente agravante na diplomacia entre Austrália e China e coloca os australianos em uma rota de colisão direta aos interesses geopolíticos da China na região do Indo-Pacífico. Mas quais têm sido as reações da Austrália em lidar com a China? E o que os Estados Unidos têm a ver com tudo isto? O atual primeiro-ministro australiano Anthony Albanese vem adotando uma postura mais pragmática e ponderada quando o assunto é China. Albanese pretende, com um tom mais amigável, conseguir melhorar a diplomacia entre os dois países e pôr fim às tarifas e sanções comerciais aos produtos australianos no mercado chinês. No mês de novembro de 2022, Anthony Albanese e Xi Jinping se reuniram durante a cúpula do G20 na Indonésia. Desde 2016, as autoridades dos dois países não se reuniam, dando assim início a uma nova fase na diplomacia entre Austrália e China.
Anthony Albanese vem tentando desfazer o mal-estar causado pelo seu antecessor, mas também vem deixando claro que no que se refere à segurança nacional e, portanto, toda a geopolítica da região, seu governo não será muito diferente ao de Scott Morrison, pois não se trata de uma questão de ideologia política, mas sim dos interesses da Austrália como nação. O fato é que a agressividade de Xi Jinping em impor as suas vontades ligou um sinal de alerta na forma como os australianos irão lidar com os chineses daqui para frente e aproximou a Austrália ainda mais do seu maior parceiro militar, os Estados Unidos. Desde então, a Austrália vem apresentando uma clara mudança na sua postura com relação à geopolítica, mostrando para a China que, independente de quem seja o representante do país, todo o parlamento australiano é unânime e a Austrália não irá deixar o caminho livre para a China impor a sua influência geopolítica na região. Embora geograficamente a Austrália esteja no Oriente e, portanto, próximo da China, a Austrália é um país de características ocidentais. A cultura anglo-saxã e o sistema democrático australiano aproximam o país a um alinhamento quase que perfeito aos Estados Unidos, sendo a Austrália o principal parceiro militar dos americanos no Oriente, e, portanto, a Austrália é um agente fundamental na estratégia norte-americana contra o expansionismo chinês. Além disso, mesmo sendo um país com uma pequena população de apenas 25 milhões de habitantes, a Austrália não é uma nação inerte no cenário geopolítico e vem trabalhando para garantir o seu espaço e direito nesse imenso tabuleiro de xadrez no Oriente. Para isto, a Austrália está se reforçando militarmente e expandindo ainda mais a sua participação em importantes alianças de cooperação militar, serviços de inteligência e segurança, como o Quad e AUKUS. Mas por que esses grupos são tão importantes e o que está em jogo neste duelo? A China é um gigantesco império em ascensão e naturalmente tem as suas ambições em expandir a sua influência e exercer o seu domínio global. Porém, algo preocupante vem acontecendo nesta região do Mar do Sul da China e deixando algumas nações receosas quanto ao expansionismo chinês. De acordo com a norma estabelecida pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, cada país possui uma parte do território marítimo, que é chamado de Zona Econômica Exclusiva. O restante do território é considerado águas internacionais, mas os chineses ignoram esta norma e entendem que 90% de todo esse território pertence à China. Esta região, além de ser repleta de recursos naturais, como petróleo, gás natural e peixes, é também rota comercial marítima de muitas embarcações. Por ali passam cerca de 3 trilhões de dólares de mercadorias por ano, o que corresponde a mais ou menos 1/3 de todo o comércio global marítimo. Como uma forma de se apropriar deste gigantesco e estratégico território, a China vem desde 2013 construindo ilhas artificiais nessa região, transformando recifes em bases militares e pontos de extração de recursos naturais. Esta prática é considerada ilegal pela comunidade internacional. O temor da Austrália, Estados Unidos e de outros países do Indo-Pacífico é que os chineses venham a bloquear as rotas de navegação nesta área, o que viria a causar enormes prejuízos para a economia mundial. Para fazer frente ao expansionismo chinês no Oriente, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reativou em 2017 o Diálogo de Segurança Quadrilateral, também conhecido como Quad, que é uma coalizão de segurança entre os Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália. Ainda que não seja formalmente uma aliança militar, os países membros do Quad participaram em conjunto de exercícios militares de Malabar em 2020. Esta foi a primeira vez que as forças militares desses países estiveram reunidas em simultâneo, reforçando o empenho e o compromisso dessas nações em defenderem os seus interesses geopolíticos na região diante das pretensões chinesas. Embora não mencione a China, a missão do Quad é a de garantir que o Indo-Pacífico permaneça livre e aberto e que o direito marítimo internacional das nações sejam respeitados em toda a região. O Quad será um contrapeso para tentar frear o agressivo expansionismo chinês no Indo-Pacífico, mas mais especificamente no Mar do Sul da China, onde, como disse antes, a China vem construindo bases militares e violando a soberania de países como Brunei, Vietnã, Malásia e Filipinas. Membros do Partido Comunista Chinês protestaram contra o Quad, comparando a uma espécie de OTAN da Ásia, isto fazendo uma alusão à OTAN que foi criada para se opor ao expansionismo soviético. Em 2021, a Austrália também ingressou no AUKUS, que é uma parceria militar que conta também com os Estados Unidos e Reino Unido. Esta aliança militar irá fornecer para a Austrália a transferência de tecnologia de submarinos a propulsão nuclear, inteligência artificial e tecnologia quântica, além de outros equipamentos. O acesso a estas tecnologias coloca a Austrália em um novo patamar bélico.
O governo chinês criticou a formação do AUKUS e disseram que os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália têm mentalidade de guerra fria e preconceito ideológico, e que esta aliança irá desestabilizar a paz na região. Mesmo que a China não tenha sido mencionada, fica muito claro que o objetivo do AUKUS é o de fazer frente ao expansionismo chinês, e para a Austrália é também importante defender os seus interesses econômicos e estratégicos, bem como proteger a sua influência na região. Mas este é mais um fator agravante na crise diplomática entre os dois países. E a China já mostrou também que não irá facilitar para a Austrália e já assinou uma parceria de segurança com as Ilhas Salomão. O governo da Austrália teme que futuramente este acordo possa evoluir para que a China construa uma base militar neste país. Caso isto se confirme, será uma perda irreparável para a Austrália, pois isto traria a presença militar do seu principal oponente geopolítico para uma área muito próxima do seu território. Esta é mais uma investida da China que pretende se estabelecer como superpotência hegemônica global até o ano de 2050, e o domínio marítimo é a sua principal estratégia para a realização de suas ambições, que tem como prioridade o domínio total do Mar do Sul da China, por ser uma região extremamente estratégica e muito rica em recursos naturais, e também a reconquista de Taiwan, que é considerada pelos chineses como uma província rebelde. Assim, com todas as tensões no Indo-Pacífico, decorrentes do agressivo expansionismo chinês e as tentativas dos Estados Unidos de impedir o avanço da China, a Austrália se encontra no meio das duas maiores superpotências do mundo. Mesmo que as relações comerciais entre Austrália e China melhorem nos próximos meses, enquanto a Austrália e os Estados Unidos estiverem alinhados contra o expansionismo chinês, a crise diplomática entre Austrália e China estará muito longe de acabar. Estas foram as palavras do primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese. Iremos cooperar com a China em tudo o que for possível e iremos discordar onde devemos. Mas e você? O que pensa de toda essa crise diplomática entre Austrália e China? Será que Austrália e China poderão ter novamente boas relações diplomáticas e continuarem prosperando? Deixe aqui o seu comentário e me conte a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.